Inaugurando o canal Tradições em Pauta, o primeiro vídeo objetiva mostrar o porquê do conservadorismo não ser uma ideologia, as implicações desse termo e a sua repercussão histórica, utilizando-se de notórios intelectuais conservadores. O termo ideologia não é o que muitos pensam ser. Foi utilizado pela primeira vez na denominada Era Napoleônica, por Destutt de Tracy, através de sua obra Elementos da Ideologia. Consiste na defesa de uma imensa reforma educacional que acarretaria em uma ciência das ideias, utilizando-se de técnicas da psicologia. Em suma, ideologia se traduz em qualquer teoria política que tenha como intuito colocar objetivos e doutrinas seculares no lugar da manutenção das tradições e da ordem natural. Após essa obra, a etimologia da palavra ideologia não sofreu grandes mutações. Karl Marx, posteriormente, incrementou ainda mais insanidade ao conceito de ideologia. Segundo ele, as ideias não são nada além da expressão de interesses de classe, definidos em relação à produção econômica. A ideologia, então, se traduz meramente como a apologia das demandas de uma classe. O marxismo é uma ideologia que objetiva a revolução, o triunfo do proletariado e, por fim, o comunismo. Portanto, é uma ideologia extremamente nefasta. Destaca-se que Karl Marx lançou um livro denominado justamente como Ideologia Alemã, com a intenção de desconstruir a filosofia alemã de sua época, que, segundo ele, servia aos interesses errados. A referida obra foi alvo de severas críticas por parte de conservadores. Embora o marxismo seja a ideologia existente mais poderosa, possui diversos concorrentes, como as várias formas de nacionalismo, o feminismo, o fascismo, o nazismo, o sindicalismo, o anarquismo e a social-democracia, que vem ganhando bastante força. Cada ideologia desta visa privilegiar determinada classe, e todas poderão ser melhor compreendidas em vídeos posteriores. Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo moderno, perpetrou diversas críticas ao que viria a ser chamado, posteriormente, de ideologia, e chegou a denominar esses intelectuais como reformadores fanáticos. Segundo ele, o conservadorismo é a negação desse tipo de abstração. Assim como Eric Voegelin, que também foi um dos principais inimigos da ideologia e mostrou que a mesma atenta contra os símbolos da transcendência e aliena a população com falsas promessas de felicidade neste mundo terreno. Russell Kirk, em uma palestra na Heritage Foundation, mencionou 3 vícios cruciais da ideologia. Primeiro, é uma religião invertida, negando a doutrina cristã da salvação pela graça após a morte e colocando em seu lugar a salvação coletiva, aqui na Terra, por meio da revolução e da violência. Prega o abandono da fé em detrimento de preocupações seculares. Segundo, o ideólogo não aceita nenhum desvio da verdade absoluta de sua revelação secular. Essa visão limitada ocasiona guerras civis e a destruição de instituições sociais benéficas e em funcionamento. Terceiro, os ideólogos sempre vão denunciar os desviantes ou traidores de sua ortodoxia partidária. Dessa forma, facções pronunciadas se criam entre os próprios ideólogos e fazem guerra, sem piedade e sem fim, uns com os outros, como fizeram os trotskistas e os stalinistas. Mas por que o conservadorismo não pode ser considerado ideologia? Russell Kirk argumenta que os conservadores rejeitam a verdade absoluta na política, já que entendem que as estruturas políticas e econômicas não são meros produtos de uma teoria, mas instituições sociais que se desenvolvem ao longo do século. Ele diz que a ideologia está fundamentada meramente em abstrações e em sonhos sem relação com a realidade pessoal e social, enquanto visões conservadoras estão fundadas sobre os costumes, convenções e na longa experiência da espécie humana. É importante ressaltar que é possível
que algum dicionário aborde ideologia como algo semelhante à ciência das ideias. E aí pode surgir a alegação de que essas ideias também podem ser boas. Você deve ficar atento à denominada falácia do dicionário. Não pode pegar uma definição abstrata e simplificada dessa forma, que ignora toda a etimologia, a sua origem, o decurso histórico e, principalmente, a sua aplicação prática. Qualquer termo deve ser analisado sobre uma perspectiva sistemática e não apenas por uma mera definição simplificada de dicionário. Esse foi um pequeno resumo. Recomendo o livro A Política da Prudência, do Russell Kirk, que dedica um capítulo para falar exclusivamente sobre ideologia e aborda sobre o assunto em muitos outros. Também recomendo outros livros que são primordiais para distinguir o conservadorismo da ideologia, como A Mentalidade Conservadora, do próprio Kirk, todos os volumes do livro Ordem e História, do sensacional Eric Voegelin, Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, e os livros O que é Conservadorismo e Como Ser um Conservador, ambos do Roger Scruton. Em breve, farei mais vídeos sobre os mais variados assuntos sob o ponto de vista de intelectuais conservadores. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe para amigos interessados e se inscreva para ter acesso a vídeos como esse.